Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos, amém? Põe sua mão no seu coração por um instante. Diga, eu creio que eu fui criado com um propósito. Diga, eu sei que sou importante para Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai completar em mim a boa obra que Ele já começou, em nome de Jesus. Amém? Bom, temos falado de coisas tão profundas para os irmãos aqui, mas absolutamente bíblicas, inteiramente bíblicas. Nós não seguimos filosofias humanas, nós seguimos aquilo que a palavra de Deus diz. Amém, meus irmãos? E é importante que você se aproxime da palavra de Deus com o coração aberto, com desejo de aprender, para receber revelação. Não se aproxime da Bíblia apenas da sua letra, porque a letra mata. Pastor, como é que eu me aproximo da Bíblia como letra? Todas as vezes que você toma a Bíblia como um livro de história, um livro de arqueologia, ou sei lá o que, isso é letra. Não faça isso, vai ser morte para você. Mas pegue a Bíblia como sendo revelação de Deus, uma carta de amor de Deus para você. Pegue para ouvir a voz de Deus. Pegue na Bíblia com a expectativa de ouvir Deus falando com você. Amém? Agora eu vou ler a Bíblia, Deus vai falar comigo algo aqui, vai queimar no meu coração. Faça isso e você vai ter vida. Deus vai falar com você, de fato. Às vezes uma frase, uma história, uma expressão, uma parábola, mas Deus vai falar com você. Deus quer edificar a sua vida. Amém, meus irmãos? E na última reunião nós falamos sobre o propósito de Deus ao criar o homem. Mas eu queria falar ainda de duas palavrinhas que eu não falei para os irmãos, que são palavrinhas importantes, antes de nós avançarmos. E a primeira, deixa eu dizer algo para você. Existe um princípio de interpretar a Bíblia, chamado de princípio da primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? É que a primeira menção de qualquer coisa na Bíblia determina o seu significado básico no resto da Bíblia. Certo? E Gênesis é o livro por excelência das primeiras menções. E há uma primeira menção de uma palavrinha que os irmãos gostam muito aqui, que eu queria apenas falar algo sobre ela, que é o verso 28, Gênesis 1, 28. Qual que é a primeira frase que diz aí? E Deus os... Essa é a primeira menção da palavra bênção. Quantos gostam de bênção aqui? Se você não gosta, você é louco. Bênção é a maravilha, é glória, não é? Bênção de Deus é maravilhoso. Agora, em que circunstância a bênção de Deus acontece? Em que circunstância Deus abençoou o homem? Então preste atenção. A bênção de Deus está associada ao seu propósito. Deus abençoa só aquilo que está em linha com o seu propósito. Muitos irmãos vêm orando e falam: pastor, me abençoa a minha viagem. Presta atenção. A sua viagem é propósito de Deus? É. Então já está abençoado por Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas aquilo que não é propósito de Deus, não tem a bênção. E o que não tem a bênção de Deus, não prospera. Só vai para diante, só vai para frente aquilo que tem a bênção de Deus. Então, algumas pessoas pensam assim: se eu estou fazendo algo que é bom, é automático que eu vou ter a bênção de Deus. Engano seu. Só a bênção onde o propósito de Deus se cumpre. Então não analise a coisa pelo lado: ah não, isso aqui é bom, não, isso aqui é interessante, isso aqui não é pecado, não é nada, é até louvável. Não analise assim. Analise da outra forma. Peraí, isso aqui é propósito de Deus? Isso aqui é da vontade de Deus? Se é da vontade de Deus, virá a sua bênção. Então, nesse sentido, é possível alguém começar, por exemplo, uma obra e não ir para frente, uma igreja, por exemplo? É possível? Não ter a bênção de Deus? É possível isso? Mas será que Deus não quer abençoar? Será que Deus não quer que a igreja avance e cresça? Será que é isso? Não. Deus quer. Mas se aquela pessoa não está fazendo no propósito, não tem a bênção. E quando está na bênção, meu querido, as coisas são tão mais simples. Não quer dizer que não tem luta, não. Tem luta. Não quer dizer que não há dificuldade, não. Tem dificuldade. Mas quando a bênção de Deus está ali, as coisas fluem, acontecem. Deus leva a bom termo. Eu fico vendo como é bom ser um pastor debaixo da bênção de Deus. É maravilhoso. Hoje mesmo estava orando e agradecendo a Deus: Senhor, obrigado pela tua bênção. Mas por que eu tenho a bênção de Deus? Porque eu sou bonzinho?
melhor do que os outros? Não. Eu tenho a bênção porque eu estou cumprindo o propósito para a minha vida. Estou dentro do propósito. Estou no lugar certo, na hora certa. Eu não sou um Jonas indo para Tarsis. Ele não tem a bênção. Eu sou um Jonas indo para Nínive. Aí eu tenho a bênção. Entendeu o que eu estou dizendo? Tudo vai cooperar. Tudo vai contribuir. Até as tribulações vão cooperar. Deus fará com que tudo coopere para o bem. Porque é o seu propósito. Essa é a bênção de Deus. Amém? É a primeira menção de bênção. Se você quer a bênção, fique no centro da vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus. Não olhe para aquilo que o homem natural diz. Nem fique preocupado muito com as circunstâncias. Olhe apenas para isso. É o propósito. A bênção é para o propósito. A unção é para o propósito. Os dons são para o propósito. Tudo é visando o propósito. Deus é um Deus de propósito. Se Ele tem algo a fazer na sua vida, tudo está relacionado ao propósito. Então, Júlio, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai equipar você. Ele vai dar, por exemplo, dons para você. Mas esses dons só fluem no propósito. Se você sair fora do propósito, os dons não fluem mais. Porque os dons foram dados para um propósito. Sabe o que acontece, Onésia? Você recebeu uma unção de Deus. Há uma unção sobre a sua vida. Mas essa unção só flui se você estiver dentro do propósito da sua vida. Fora do propósito, não tem unção. Entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu recebi uma unção para ensinar. Se eu ensino, a unção vem. Mas se eu resolvo fazer uma outra coisa, eu tento, mas a unção não vem. Por que não vem? Porque a unção é dada para o propósito. Amém? E a bênção também é para o propósito. A bênção de Deus é visando o propósito. Deus abençoa sua vontade soberana. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso que Deus seja assim? Aprenda os caminhos de Deus. Aprenda os princípios de Deus. E você vai prosperar e vai crescer. Posso ouvir um amém dos irmãos? Mas é uma outra palavrinha importante que eu quero ler com você. Vamos continuar lendo. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Muita gente lê isso aqui e fala: tá vendo, pastor? Quando Deus criou o homem era vegetariano. Era ou não era? Era vegetariano ou não era, meus irmãos? O que está escrito aí? Era para comer só fruta, verdura, legumes. Era só para comer isso mesmo. Quando Deus criou, era para ser assim. Pastor, por que hoje não é mais? Muitos irmãos, às vezes, usam desses versículos aí para dizer que não podemos comer carne. Não vá na onda destes. Sério. Proibir de comer carne é algo sério na Bíblia. Paulo fala a respeito disso. Não proibimos ninguém de comer carne por convicções bíblicas espirituais. Se você não quer comer carne, não coma por outros motivos. Porque te faz mal, porque tem gordura, colesterol, sei lá o quê. Mas nunca diga: eu não como por causa da Bíblia. Porque a Bíblia não proíbe ninguém de comer carne. Pastor, mas está aqui dizendo que Adão era vegetariano. Tá bom, você acha então que o propósito de Deus é que você agora volte a ser como Adão? Então tira sua roupa, porque Adão andava pelado também. Por que ninguém anda mais? E ninguém fala: vamos voltar às origens, vamos andar nu novamente. Por que ninguém fala isso, pelo menos na igreja? Ninguém quer andar como Adão andava. Não é verdade? Porque o padrão agora não é Adão mais. O padrão agora é o Senhor Jesus, que comeu carne e bebeu vinho, para escândalo dos crentes. Fico pensando: se Jesus viesse hoje a alguma igreja evangélica, escandalizar mais os crentes. Bebendo vinho. Pastor Jesus bebendo vinho, o que é isso? Que escândalo, não é? Então preste atenção. Ande de acordo com o padrão da palavra de Deus, e não com o padrão das tradições humanas. Amém? E a palavra do Senhor continua no capítulo 2. Olha o que diz. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olha que interessante. Primeiro eu falei para você que a bênção está relacionada com o propósito.
Na segunda menção da bênção, Deus abençoou o dia 7, por quê? Porque foi no dia 7º que ele cumpriu todo o seu propósito. O que ele quis fazer, o que ele propôs fazer. Portanto, a bênção vem quando Deus revela o propósito. E a bênção vem quando você cumpre o propósito. Aleluia. Quando você cumpre o que Deus chamou você para fazer, a bênção é liberada. Isso é maravilhoso. Mas também temos aqui a primeira menção da palavra descanso. E da palavra sábado. Pastor, essa é uma questão séria. Nós temos irmãos que guardam o sábado. E alguns dizem, eu não guardo o sábado porque o sábado é da lei. Bom, mas aqui não tinha lei ainda. E foi Deus mesmo que santificou o sábado. No entanto, no Novo Testamento, Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. Por que Ele disse isso? Porque o sábado era só um símbolo. Jesus é o verdadeiro descanso. Portanto, o descanso para nós é um princípio. Descansar é um princípio. A obra de Deus se faz no descanso. Deus quer que você trabalhe no descanso. Hebreus capítulo 4, verso 4 diz o quê? Resta um descanso para o povo de Deus. Porque se você entrar no padrão de Deus, você vai descansar. Porque Deus descansou das suas obras. Amém, meus irmãos? Agora, não pense em descanso como sendo sinônimo. Porque Deus, na verdade, não se cansa. Não é verdade? Deus, na verdade, não se cansa. A palavra descanso está associada com satisfação. Deus ficou satisfeito. E separou um dia para degustar o que ele tinha feito. Porque Deus não se cansa. Deus não dorme, não dormita, não cochila, então nem se cansa, diz Salmo 121. Não é verdade? Por que ele descansou então? Porque na verdade ele deleitou, desfrutou. Para nós também é isso. Então não basta ter um dia para você ficar à toa. Porque você pode ficar um dia à toa em tédio. Pode ficar um dia à toa sentindo vazio por dentro. Há um descanso superior. Esse descanso é Cristo Jesus. E é Ele que dá satisfação para você. Agora também não ignore o descanso do sábado. Se para nós hoje os cristãos guardamos o domingo, então guarde o domingo. Não brinque com isso. Muita gente não guarda dia nenhum. Isso é horrível. Pastor, eu sou enfermeira, ou eu sou médico, ou eu sou aviador, ou sei lá o quê. Não posso guardar o domingo. Guarde um dia, guarde segunda, guarde terça, mas guarde um dia. Tem um dia para você estar com Deus. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de estar na comunhão dos irmãos. Domingo é dia de estar na igreja. Não digo que é dia de sair pela rua fazendo coisas. É dia de dormir à tarde também. É dia de descansar com a família. Mas também é dia de adorar a Deus. É dia de celebrar a Deus. Muitos brincam com isso. Muitos ignoram esse princípio. E por isso não tem a bênção de Deus. A bênção está em quem descansa. Quem está ansioso não tem a bênção. Porque a bênção é para quem descansa. Quem está angustiado não tem a bênção. Porque a bênção é para quem descansa. Quem não está contente com o que tem, não tem a bênção. Porque a bênção é para quem olha e fala, estou contente com isso. Estou contente com o que eu criei. Estou contente com o homem, com os animais. Estou contente com a natureza. Fique contente com a sua casa, com a sua cama. Fique contente com a sua comida, com a sua cozinha, com a sua sala. Fique contente com a sua roupa, com a sua mãe, com os seus filhos. Fique contente. No contentamento está a bênção de Deus. Esse é descanso. Onde não há contentamento, não há bênção também. Amém, meus irmãos? Talvez você nunca enxergou essas coisas todas na palavra. Mas a palavra do Senhor é tão rica. E quando você vai entrando por dentro dela, você vai vendo essas coisas. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. Quero ver aí no terceiro coisa com você. Verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Que coisa interessante. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Presta atenção. Deus, quando criou o homem, Deus colocou o homem aonde? Numa fábrica. Deus colocou ele numa linha de montagem, numa indústria. Deus colocou ele para trabalhar, meus irmãos? Não. Deus colocou o homem aonde? No jardim. O fato do Senhor colocar o homem no jardim é maravilhoso. E mais maravilhoso ainda é o seguinte. Quando Deus criou o homem em qual dia? Sexto dia. E o sétimo dia Deus fez o quê?
Então o primeiro dia do homem qual foi? O descanso. O homem foi criado com feriado já. Não é maravilhoso isso? Foi criado com feriado. Já começou no descanso. Por quê? Por que Deus criou o homem logo no sexto? Para poder desfrutar do homem no sétimo. Poder sentar como dizer, vamos conversar, Adão. Vamos ter comunhão. Eu quero te mostrar tudo que eu fiz para você, Adão. Tudo isso é para você. Toda a terra é para você. Tudo isso eu criei para você. Deus criou o homem e o colocou no jardim de delícias. Isso mostra a intenção que estava no seu coração. Muita gente converte e já converte querendo fazer coisas para Deus. Não, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer. Presta atenção, vai para o jardim, meu amigo. Antes de querer trabalhar, vai para o jardim. Vai desfrutar do Senhor. Vai namorar com Deus. Ninguém diz aleluia. É que você nunca fez isso. Desfrutar da comunhão do Senhor. A primeira experiência do crente não deve ser fazer nada. Deve ser estar com Deus, beber de Deus, comer de Deus, se embriagar dele. Pastor, eu vou ficar nisso para sempre? Não. A Bíblia fala então que Deus criou todas as coisas. E colocou o homem no jardim. Só que Deus criou, mas deixou uma parte para o homem. Não é lindo isso? Deus precisaria do homem para cultivar a terra? Aqui está dizendo que precisava do homem. É o homem que tinha que cultivar. Deus não havia feito chover ainda porque não tinha criado o homem. Mas depois que criou o homem, agora vai chover. Porque agora o homem vai cultivar. O homem agora vai tratar do que eu criei. Percebe? Deus criou o homem para cooperar com ele. É Deus que cria, mas é o homem que cultiva. É o homem que faz lavoura. Deus não. Lavoura é obra humana. Lavoura é o homem trabalhando naquilo que Deus fez. Deus tem prazer de criar e pegar o homem. Agora cria algo em cima do que eu criei. Faz algo em cima disso. Transforma essa pedra numa estátua. Transforma esse rio numa represa. Transforma esse pedaço de chão numa lavoura, Adão. Deus tem prazer em criar. Mas tem prazer de ver o homem transformando o que ele criou. Não destruindo, porque o homem no pecado destrói. Mas o homem em Deus, ele transforma. Ele é equilibrado, tem equilíbrio. E é isso que torna lindo. Deus criou o homem para cultivar. E aí alguns dizem, pastor, o trabalho é maldição. Não é não, aqui ó. Adão ia trabalhar. Adão ia trabalhar antes do pecado. Não ia? Cultivar a terra não implica em trabalhar, meus irmãos? Implica. Adão teria que cuidar. Criar um jardim. Eu morei na Europa um tempo e os europeus adoram jardins. É uma coisa digna de se ver. Os jardins que tem naqueles países ali. Jardins ingleses, jardins italianos são um negócio digno de se tirar foto. Lindo. Porque o conceito deles é esse. É pegar a natureza e humanizá-la. É lindo, acho lindo isso. É pegar a natureza e transformá-la. E dar ela uma outra forma. É o homem trabalhando com Deus, mas trabalhando. Nunca pense que trabalhar é algo maligno. Nunca pense que trabalhar é algo ruim. Deus trabalha. Jesus disse, o Pai trabalha e eu trabalho também. E Adão trabalhava também, antes do pecado. O homem sem trabalho não tem razão, não tem sentido, não tem identidade. Um dos aspectos básicos da identidade é o trabalho. O homem desempregado não tem autoestima, não se sente valorizado, não se sente com valor. Mas o homem que trabalha, que produz, ele é digno, ele tem respeito, ele tem cabeça erguida, ele tem identidade. Amém, meus irmãos? O trabalho, portanto, é de Deus. E vamos trabalhar na eternidade. Vamos governar o universo junto com Deus. Há muito por ser feito. Você não tem noção do tamanho desse universo afora. Você não tem noção do que vamos fazer ainda. Do que vamos realizar para Deus ainda. Há muitos jardins para serem feitos diante de Deus. Há muita obra a ser realizada. E o mesmo vale para a igreja. Uma vez que se converteu, passe um tempo no jardim, mas comece a cultivá-lo depois. Depois tem o tempo de trabalhar, de produzir. Amém, meus irmãos? Mas olha, não fique pensando que só é trabalho aquilo que o pastor faz. Trabalho é qualquer coisa que é feito para Deus. Se é feito para Deus, inspirado por Deus, por um propósito divino, é celestial, é de Deus. Amém? Por isso, Paulo fala, né? Seja comer, seja beber, seja ir para a praia, seja tirar férias, seja ir para Caldas Novas, seja ir para o culto, seja cozinhar uma comida diferente domingo, fazer tudo para Deus. Já pensou em ir para a praia para Deus? Comer para Deus? Senhor, eu estou comendo aqui hoje essa picanha em tua glória. Alguém dá graças assim? Ninguém dá, porque não tem esse entendimento. Ele acha, se é obra de Deus, se ele estiver aqui na igreja de joelho, com a mãozinha assim, né? Não é verdade? Aí é para Deus. Mas você fala, Senhor, obrigado por essa picanha, consegui transformá-la, não é? Maravilha.
te dou graças, exalto o teu nome. Isso é para Deus. Deus recebe e se alegra com você. E se alegra. Isso é que é importante. O Senhor fica alegre conosco. Essa ideia de um Deus ranzinza, de um Deus soturno, um Deus carrancudo com a cara amarrada, esquece ela. Deus olha para você com o olhar de um pai para o filho. Aquele olhar amoroso, carinhoso, né? Que só pai e mãe tem. Porque o vizinho fica olhando e fala, esse menino perebento, catarrento, sujo. Mas o pai e mãe olha, faz uma gracinha, olha ele brincando na terra, que lindo. Olha ele fazendo ali uma laminha. A gente que não é pai, olha e fala, mas que menino nojento, porcalhão. O pai não acha. É igual aquela história do japonês, já viram aquela história do japonês? O japonês tinha uma horta. E todo dia tinha um vizinho que ficava olhando ele. Ele ia com o filho dele para a horta. E ele ficava cuidando da horta e o menino arrancava alface, puxava a folha da couve. E o vizinho todo dia via aquilo, ficou indignado, falou, mas japonês, eu não te entendo. Seu menino está acabando com a sua horta. A japonês falou para ele, não, você está enganado. Eu não estou cuidando de uma horta. Eu estou criando o meu menino. Entendeu o que eu estou dizendo? A horta era para isso mesmo. O menino é que estava sendo cultivado. Assim acontece com Deus. Deus está cultivando você. Não estamos preocupados muito com o trabalho que você faz, não. A maioria de nós é igual menino na horta. Apronta mais confusão do que ajuda. Mas não preocupa não, porque a horta não é tão importante, é o menino. É Deus que está olhando assim para você. Amém, meus irmãos? E o texto então fala que Deus criou o homem. Vamos ver como é que Deus criou o homem. Verso 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós vemos a maneira como Deus formou o homem. Como é que Deus formou o homem? Primeiro, Deus formou o homem com o corpo do pó da terra. Lembra sempre disso, pó da terra. Porque eu vou depois contar para você que o alimento de serpente hoje é o pó. E Deus criou a carne através do pó. E por isso o diabo hoje se alimenta de pó, que é também carne que vem da serpente. Isso foi a maneira como Deus fez. Deus pega então esse pó e faz o corpo. E nesse corpo, Deus sopra o fôlego de vida. Essa palavra fôlego aqui é a mesma palavra traduzida como espírito no Novo Testamento. É um vento, um sopro. A palavra espírito é sopro no original. Deus soprou o espírito de vida. Não é o Espírito Santo. Não é uma vida nova. É a vida natural. Então preste atenção. Aqui você vê as 3 dimensões do homem acontecendo. Olha o que diz. Deus criou o homem do pó da terra. Deus então soprou no homem o fôlego de vida. A palavra fôlego aí é espírito. No hebraico é neshama, que é espírito. E quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem tornou-se o que, meus irmãos? Alma vivente. Você tem aqui as 3 dimensões. O corpo feito do pó. E Deus soprou o espírito. Quando o espírito entrou no corpo, houve uma reação. Essa reação fez o homem tornar-se alma. Por isso o homem é um ser triuno. A alma foi feita dessa reação. Por isso a alma fica entre o corpo e o espírito. O nosso espírito não tem contato com o corpo, com a matéria. Entende o que eu estou dizendo? Entre o espírito e o corpo tem a alma. O corpo tem contato com o mundo físico. A alma entende o mundo físico através do corpo. Mas o nosso espírito entra em contato com o mundo espiritual. A nossa alma entende as coisas do espírito através do nosso espírito humano. Mas a alma é o centro. A Bíblia fala que vamos ganhar um corpo novo. Sabia disso? Glorificado. E fala também que quando nós nascemos de novo, Deus coloca dentro de nós um espírito novo. Mas nunca se diz que vamos ganhar uma alma nova. Por quê? Porque Deus amou a alma. Deus amou isso que o homem tornou-se. Alma vivente. Única, diferente. Cada uma, singular. Deus amou essa alma. E essa alma, Deus não vai te dar uma outra nova. Deus vai restaurá-la. Deus vai
transformá-la. É como um móvel que estava semi-destruído. Mas Deus, que é o restaurador de todas as coisas, vem e começa a trabalhar em você. É isso que Ele faz em você hoje. Está restaurando você. Amém, meus irmãos? E aí o Senhor fala que Deus colocou Adão no jardim. E no jardim colocou 2 árvores. Na próxima reunião, eu quero falar o significado dessas 2 árvores. E por que Deus fez isso? Deus é um Deus de propósito. Deus queria que Adão o escolhesse, voluntariamente. Por isso Deus coloca para Adão uma escolha, um dilema. Essa escolha, ela explica a história da humanidade. Uma escolha mal feita determinou o resultado da história. Mas depois vemos que Jesus veio e fez escolha certa e nos levou de volta para Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vimos o segredo hoje da bênção, o segredo do descanso e o segredo do trabalho. E vimos que Deus criou o homem, ser triuno. O homem não é apenas mais corpo e alma. O homem é corpo, alma e espírito. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Estamos aprendendo a palavra do Senhor, sempre avançando. Senhor, obrigado porque Tu nos ensinaste nesse dia, nos instruíste. Que a Tua palavra viva possa, Deus, estar germinando no nosso coração para produzir fruto, transformação da nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.